Muito bem, terceira parte última dessa 18ª semana do Bíblia Toda, onde estamos estudando o livro de Jó. E aqui nós vamos do capítulo 32 até o capítulo 36. Por que que isso é interessantíssimo? Aqui é uma chave, poucas pessoas conhecem ou atentam para esse detalhe da história de Jó. O surgimento de um quarto amigo. Quando você pergunta, quantos amigos foram lá consolar Jó? 3. E até agora os 3 se revezaram, falando 2 ou 3 vezes cada um. O Elifaz, o Bildade e o Zofar, falando, e não dando certo. O Jó retrucando. E aqui então parece ter um empate, né? No capítulo 32, aparece o Eliú. Quem que é o Eliú? Ele fala assim, ó, então aqueles 3 homens cessaram de responder a Jó, porque era justo aos seus próprios olhos. Ou seja, eles ficaram sem resposta. Falavam, sabe uma coisa? O Jó tem razão, hein? As respostas de Jó convenceram que eles não tinham argumento para falar. Então eles pararam, cessaram de responder a Jó. E aí acendeu-se a ira de Eliú, filho de Baraquel o Buzita, da família de Rão. Contra Jó se acendeu a sua ira, porque se justificava a si mesmo mais do que a Deus. E olha aqui o segredo dessa história, porque a gente pode pensar, mas Deus foi contra ele? Semana que vem você vai entender o final dessa história aqui. O papel do Eliú nesse negócio aqui. Ele também acendeu a sua ira contra os seus 3 amigos, porque não achando o que responder, todavia, condenavam a Jó. Tipo assim, não sei dizer por que está falando isso, não sei explicar o que está falando, mas você é culpado. Vendo, pois, Eliú, que já não havia resposta na boca daqueles 3 homens, a sua ira se acendeu. E respondeu Eliú, filho de Baraquel, o Buzita, e disse, eu sou de menos idade, e vós sois idosos. Arreciei-me e temi de vos declarar a minha opinião. Ou seja, eu sou o mais novo nessa história aqui, vocês são os velhos e sábios, fiquei quieto até agora, fiquei na minha, porque dizia eu, falem os dias, e a multidão dos anos ensine a sabedoria. Pouca gente já percebeu esse texto aqui. Na verdade, há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso os faz sábios. Então ele fala, mas agora chegou a minha vez. E é interessante que a fala de Eliú, tanto em relação a Jó, quanto em relação aos amigos, é sobre a misericórdia de Deus. Então eu disse aqui, se um fala sobre sabedoria, experiência, o outro fala sobre legalismo, né, de acusação, e o outro fala sobre as vaidades, aquilo que o homem pensa e faz, para explicar para Jó o que aconteceu e o problema dele, aqui a ênfase de Eliú é sobre a misericórdia. A misericórdia em vez da experiência, a misericórdia em vez da vaidade, a misericórdia e não o legalismo. E ele fala para os 3 e para o Jó também, né? Então, as palavras de Eliú, ela vai trazer misericórdia para o próprio Jó. E aí nós não temos hoje, nós vamos ver aqui a continuação da fala de Eliú, né? O que o Jó falou vem mais para frente, mas eu quero que você entenda nesse contexto aqui, um novo que aparece e fala de misericórdia. Então, versículo 32, ele se apresenta, ele diz por que ele não tinha ficado quieto até então, e ele falou agora, mas eu vou dar minha opinião. Versículo 10, dai-me ouvidos e também eu declararei a minha opinião. Eis que aguardei vossas palavras, de ouvir as vossas considerações, até que buscasseis razões, atentando, pois, para vós, eis que nenhum de vós há que possa convencer a Jó, nem que responda às suas razões. Pelo que não digais, achamos sabedoria, Deus o derribou, e não homem algum. Então, você não fala que é a sabedoria, a experiência que resolve o problema. Ora, ele não dirigiu contra mim palavra alguma, nem lhe responderei com as vossas palavras. Ele começa a falar no capítulo 33. Ele acusa Jó de se opor a Deus e de entender mal os caminhos de Deus. Esse é o título aqui do capítulo 33, descreve bem o capítulo. Então ele fala, as minhas razões sairão da sinceridade do meu coração. O Espírito de Deus me fez, a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. E ele começa a falar então sobre como Deus trata com o homem. E como você tem que ouvir a Deus
para entender a misericórdia que ele coloca sobre você. E esse texto aqui é um texto muito importante para mim, porque é a maneira como Deus fala conosco. Ele explica aqui nos versículos 14 a 17. Antes, Deus fala uma e duas vezes, porém ninguém atenta para isso. Em sonho ou em visão de noite, quando cai sono profundo sobre os homens e adormecem na cama, então abre os ouvidos dos homens e lhes cela a sua instrução, para apartar o homem do seu desígnio e esconder do homem a soberba. Deus fala com você em sonhos. Você tem sonhos, Deus está falando. E isso não é uma pessoa que vai te dizer o que Deus está falando, não é um grande guru que vai explicar o que Deus tem para a sua vida, não é ler em pedras, runas, baralho, bolas de cristal, o que Deus está falando. Deus fala com você. Deus tem a misericórdia de falar com você, para desviar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. E também na sua cama é com dores castigado e com a incessante contenda dos seus ossos. Então, dormir é algo especial aqui, e o Eliú trata disso no capítulo 33. No capítulo 34, ele fala que Jó está falando injustamente de Deus. Ele está tão dolorido que ele está culpando Deus de coisas. Está falando que não devia ter nascido, que é melhor seria ser um aborto. Então, Jó, Eliú fala, ó, Jó, ajusta a sua fala em relação a Deus. Porque Jó disse, sou justo e Deus tirou o meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água? Então Jó está se justificando, com razão ele se justificou, mas nesse exagero de falar, eu não fiz nada, ele está tendo direitos em relação a Deus. Deus tirou o meu direito. Olha que Jó falou, Deus deu, Deus tirou, bendito o nome do Senhor. Mas na hora em que você vai reverberar isso na sua vida, ainda que você tenha pensado direito, você fala errado. Então cuidado quando você tem aquela consciência, Deus é Deus, mas sabe, eu não merecia isso. Porque todos nós merecemos. Não há nenhum justo diante de Deus, não há sequer um. E o Eliú vai lembrar o Jó disso, né? Aqui no capítulo 34. No capítulo 35, ele fala que o bem e o mal não interferem com Deus. Então ele fala aqui, olha, maior é a minha justiça do que a de Deus, eu consigo pensar melhor do que Deus pensa, e aqui é um ponto complicado, porque é justo com Jó, só para provar para o diabo alguma coisa, fazer ele passar por tudo isso? Existe justiça nisso? Justiça não se mede no curto prazo. Justiça se mede no longo prazo. Vou dar um exemplo aqui muito simples. Você que é pai, você que é mãe, você abriria mão de alguma coisa do seu prazer, do seu retorno, da justiça da sua paga, para abençoar o seu filho? Para que ele injustamente viva melhor e você se prive? Você não faz isso todo dia como pai? Você não abre mão daquilo que é teu para dar para ele que não fez por merecer? Porque é filho? Então, justiça é uma coisa que se mede no longo prazo, não no curto prazo. Deus fez moer o seu próprio filho para que nós pudéssemos estar tendo essa conversa aqui agora, para que nós pudéssemos estar discutindo aqui a Bíblia. Jesus morreu e a injustiça dos homens tornou sobre ele que era justo. Deus permitiu isso para o seu filho. É justo. É justo você fazer o seu filho sofrer por causa dos outros? A justiça se mede no longo prazo. Então, entender o processo e não o momento é o grande segredo de entender o propósito de Deus. E quando entendemos o propósito de Deus, nós nos entregamos a Ele. Então, e eu vou falar isso lá na frente, quando Jesus for defender a Pedro, dizendo, Satanás está rodeando, está dando volta em torno da sua vida. Ele está aqui querendo, mas eu estou te defendendo. Jesus pagou o preço que Jó tipifica. Jesus perde tudo para que você enriqueça. Jesus faz o amor de Deus ser acessível à sua vida. E aí se cumpre toda a justiça.
Então, Eliú traz esse conceito, esse contexto de longo prazo na história de Jó. E no capítulo 36, ele diz que Deus tem o seu propósito e que o Jó pode atrapalhar a bênção de Deus. Mas se ele não atrapalhar, ele vai ser razão de muita bênção, que é o que aconteceu, porque nós estamos aqui falando dele e vamos falar mais para frente de como que essa história termina bem para Jó, para todo mundo, e qual o papel dos 3 amigos e do quarto. Então essa é a resposta que eu fiquei de dar aqui. Quantos são os amigos de Jó? São 4. 3 que vão lá para descer o rélio, e um quarto, Eliú, que chega fora do tempo, aparentemente depois, é jovem, mas que ele dá a solução e a direção. Última coisa para falar aqui com vocês, quero voltar para o lado da ciência, que esse livro de Jó é muito interessante. Quando ele está explicando aqui no capítulo 36 quem é Deus, ele fala, porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Eu sei que pode parecer simples isso para nós, mas ele está falando aqui desse ciclo da chuva, né? Que a água está aqui, evapora, condensa, cai novamente e vai fazendo esse ciclo aqui, rios, mares, evaporação, condensação, chuva. Então, você estuda isso na escola. Está aqui colocado no livro de Jó. A Bíblia é maravilhosa, a Bíblia é um livro incrível e eu sei que o livro de Jó ele tem muito a nos ensinar. A parte final dele, na semana que vem, é o final dessa história. Vamos acompanhar e entrar no livro dos Salmos. E eu queria até que você convidasse seus amigos para participar da leitura dos Salmos. Há uma lógica nos 150 Salmos que estão ali colocados. Há momentos específicos e é uma função de Salmo como adoração na sua vida. Convide um amigo seu para participar do Bíblia toda. Convide alguém para entender, lendo a sabedoria de Deus, escrita para que você entendesse o plano na sua vida, o propósito na sua vida. É um prazer estar com você aqui. Nos vemos na 19ª semana.